Boa noite, graça e paz. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele, boa noite. Fala para ele assim, é o seguinte, você está aqui hoje para sair diferente. Fala para ele, olhando bem no olho dele, diga assim, você não veio aqui hoje para adquirir conhecimento. Você veio aqui hoje para transformar a sua vida. Amém? Quantos querem ser transformados? Então eu quero te convidar a você abrir o seu coração. E o tema da palavra hoje é graça e fé. Alguns irmãos, eu mandei no WhatsApp, mandei uma arte, uma divulgação. E alguns irmãos perguntaram, o que tem a ver essa geladeira? Eu falei, vai amanhã que eu te explico. Então os irmãos, talvez você está aqui por curiosidade. Mas eu creio que isso vai mudar a sua vida. Então irmãos, nós vamos falar hoje sobre fé e graça. Graça e fé. Qual que é a diferença, o que tem a ver uma com a outra, o que eu preciso fazer, tudo isso é muito importante você entender. Porque eu creio que a graça ela já está liberada sobre a nossa vida. E a fé é o meio, é a ferramenta que nós usamos para receber ou para desfrutar daquilo que já está liberado. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Não é o foco da palavra, mas pela manhã eu disse também, o nosso grande problema é que muitas vezes nós nos tornamos sem compromisso, preguiçosos, sem responsabilidade por causa da graça. Não, é a graça. Irmão, estou sentindo sua falta. Faz 3 semanas que eu não te vejo no culto. Estou na graça. Então entenda algo. A graça, ela vem para agregar e para somar algo na sua vida. Mas para isso você precisa dar uma resposta. E a resposta se chama fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é através da fé que nós chegamos diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz, se puder projetar para mim, por favor. Olha o que diz em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Amém, vou ler aqui. Diz assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha o que o autor de Hebreus diz. Assim sendo, aproximemos confiadamente ao trono da graça. O que é isso? Entenda, a graça ela está disponível. Mas a Bíblia não diz, assim sendo, você está vivendo na graça, fica sentado esperando que a graça vai até você. É isso que a Bíblia diz? Não, o que a Bíblia diz? Assim sendo, aproximemo-nos confiadamente, ou seja, saia do seu lugar, se posicione, tome uma decisão, faça algo diferente. Muitas vezes, eu estou na graça. Entenda algo, a graça já está disponível. Mas como que eu acesso a graça? Através da fé. Imagina que a graça de Deus é como um armário cheio de presentes. Um exemplo, imagina que tem um armário aqui hoje. E nesse armário tem cura, tem salvação, tem amor, tem restauração no casamento, tem vida de Deus, tem família restaurada, tem tudo que você precisa. Isso se chama graça. Eu não mereço, mas eu preciso e está disponível. Fé nada mais é eu sair do meu lugar, vim até aqui, pegar no armário aquilo que eu necessito. Então entenda isso. Qual é a diferença entre a graça e a fé? A graça é você saber que já está liberado. E a fé é você se posicionar, tomar uma decisão, uma atitude e pegar aquilo que já é seu. Pela manhã eu disse que muitas vezes nós oramos errado diante de Deus. Nós oramos o quê? Deus, me dá isso. Já orou tudo errado. Porque não tem como você ganhar um presente que já é seu. Imagina o seguinte, eu pego esse tablet e dou de presente para Alice. Falo, Alice, esse tablet é seu. Legal, amanhã eu faço o seguinte, Alice, quero te dar um presente. Qual? O tablet. Mas isso aí você já me deu, você me deu ontem. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? Muitas vezes nós queremos ganhar um presente que já é nosso. Deus, se for da sua vontade, Deus, se der para o Senhor fazer, me dá um carro, me dá uma restauração no meu casamento, me dá uma cura. Você está pedindo algo que Deus já te deu. Lembra que existe um armário, ou uma geladeira no caso, que já está disponível. Tem tudo que você precisa, mas para você desfrutar, você precisa sair do seu lugar.
Então a graça é você saber que existe tudo preparado, já está liberado para você. Mas a fé é eu saber que eu preciso tomar uma posição, ir até lá e receber aquilo que já está liberado. Entenda que a graça, ela é você ganhar um presente de Deus. A fé é você abrir o presente e usá-lo. Talvez você tenha um monte de presente de Deus na sua vida. Isso é graça, não merece. Mas virou enfeite. Não, é bonito, eu ganhei, mas não está usando para nada. Você já parou para pensar quantas coisas Deus já nos deu? E por muitas vezes só virou um enfeite na nossa casa, só virou um enfeite no nosso ministério, só virou um enfeite na nossa vida espiritual. Ah, eu creio, Deus me deu, mas o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Graça já está liberado. Fé, saia do seu lugar, toma posse, receba e pega aquilo que já é seu. Você não precisa falar, Deus me dá. Eu vou falar algo que talvez vai te escandalizar. Alguns irmãos saíram escandalizados pela manhã. Mas Deus não vai te dar nada. Como assim? Não tem como Deus te dar o que Ele já te deu, já é seu. Então Deus não vai te dar nada, Ele já te deu. Mude o seu vocabulário, mude a sua mentalidade. Ah, Deus, se for possível me dá. Deus já te deu. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A Bíblia diz que Deus nos deu Jesus. E se você ler em Romanos 5:8, diz que Deus perdoou os nossos pecados, entregou o Filho dele, ainda quando éramos pecadores. Então entenda isso, a graça não tem nada a ver com merecimento. A graça tem tudo a ver com Deus te deu, isso é favor, isso é graça. Mas como que eu desfruto disso? É através da fé. Você precisa sair do seu lugar, você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão hoje. Não basta acreditar. Acreditar é você saber que a graça existe. Ah, eu sei que Deus morreu na cruz por mim, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é amor, eu sei que Deus é fiel. Por isso eu te disse, meus irmãos, você não veio aqui nessa noite para você adquirir conhecimento. Você veio nessa noite para mudar a sua vida, mudar a sua história. Isso é muito importante, porque a graça é Deus te cativando. E a fé é você cativando a Deus. Irmão, já está liberado. Você que mora com seu pai, ou você que já casou e não mora mais com seu pai. Quando você está na casa do seu pai, por algum momento você se constrange e diz, pai, o senhor vai se importar se eu abrir a geladeira, pegar água e colocar num copo de água? O senhor vai ficar chateado? O senhor me permite? Alguém faz isso? Não, sabe por quê? Porque existe intimidade, existe realmente afinidade, existe algo que você se sente em casa. Com Deus não tem que ser diferente, meus irmãos. Quantas vezes nós nos achegamos diante de Deus todo constrangido? Deus, se for da sua permissão, se não for dar trabalho, se o Senhor não se incomodar, se realmente o Senhor vê que eu estou sendo um bom filho, servo fiel, e o Senhor puder fazer isso por mim, o Senhor me concede? Para com isso. Não é, nós somos filho. Sabe como nós devemos agir com Deus? Com respeito, claro, mas como filho. Um filho que está em casa, um filho que se sente bem do lado do pai. Muitas vezes nós queremos que Deus seja o nosso pai, mas nós tratamos Deus como uma pessoa distante, um senhor distante, um senhor que virou só um chefe. Então mude isso. Você quer receber? Você já recebeu. Você quer desfrutar? É a fé que vai te dar acesso até isso. A fé nada mais é como, a graça nada mais é como um banco. Imagina que você tem uma conta com R$1 milhão na conta aí. Isso é graça. Você não fez por onde, você não mereceu, mas o dinheiro é seu. A fé nada mais é você sair do seu lugar, você ir até o gerente que representa Deus aqui e solicitar o cartão que vai te dar acesso a utilizar aquela conta. Graça é, o dinheiro está na conta. Fé é, você precisa do cartão para acessar. Sabe o que é isso? A nossa vida espiritual, vamos trazer isso para a realidade. É mais ou menos assim, você tem uma conta de R$1 milhão no banco, mas hoje é feriado, o banco não abre, você não consegue solicitar o cartão, você não consegue ir no banco porque você não tem a sua digital cadastrada, você precisa gastar, você está necessitado, você está passando dificuldade, você tem R$1 milhão no banco, mas está vivendo a miséria. Sabe o que é isso? A graça está disponível, mas eu preciso da fé para acessá-la.
Então, quantas coisas Deus já te deu, meus irmãos, e por alguma razão você não recebe ou você não desfruta. Se você for ler em Lucas capítulo 18:8, não precisa abrir, mas depois você veja na sua casa, diz que Jesus, ele fala que quando ele voltar, o que ele vai ver se tem na terra é fé. Sabe o que Deus espera encontrar na terra quando ele voltar? Fé. É a fé que nos dá acesso até o coração do Pai. É a fé que nos dá acesso até chegar diante de Deus confiadamente ao trono da graça. Não é merecimento, não é o quanto que eu sou capaz, não é o quanto que eu sou responsável. Não, é a fé. A fé te dá acesso a chegar e desfrutar. Mas para isso você precisa se posicionar. O armário está disponível, mas quem desfruta da fé, da cura, do milagre, do poder, da restauração? Aquele que sai do lugar, toma posse e desfruta. Deus não vai te dar nada, Deus já te deu tudo. Há 2019 anos atrás, Jesus morreu na cruz por mim e por você. E é o que diz em Romanos 8:32. Se Deus deu o seu Filho a quem Ele mais amava, o que Ele não pode te dar junto com todas essas coisas? O nosso grande problema é que nós muitas vezes vivemos como se Deus não quisesse nos dar nada. E na verdade é o contrário disso. Deus já nos deu tudo. O que você precisa nessa noite? Responde para você mesmo. Restauração no seu casamento? Deus já te deu. Cura? Deus já te deu. Milagre? Deus já te deu. Restauração na sua vida financeira? Deus já te deu. O que você precisa? Não existe nada que você precisa que ainda Deus não te deu. A Bíblia diz que Deus já levou na cruz tudo. Talvez você vai se escandalizar com isso, mas até o pecado que você vai cometer amanhã, Deus já morreu na cruz por ele. Sabia disso? Jesus não precisa morrer de novo para perdoar o seu pecado de amanhã. Ele já morreu há 2019 anos atrás, como um cordeiro, foi sacrificado, sangue aspergido, derramado, para que você pudesse ser perdoado de tudo, inclusive do que você vai cometer amanhã. Uau, assim é fácil? Não, isso é graça. Mas para acessar isso, precisa de fé. Então nós precisamos entender, irmãos, e mudar isso. Sabe por quê? Não existe nada que você faça que você vai ter mais. Entenda isso, isso é muito importante você entender. Muitas vezes nós temos um conceito distorcido que o quanto eu mais fizer, mais eu vou receber, mais Deus vai me dar. Não, não tem como você receber mais, já está disponível. O armário está pronto, é só você acessar. Então não é o quanto mais você fizer que mais você vai ter. A diferença é, quando você fizer, você vai desfrutar do que já está liberado. Não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com fé. A fé te dá o acesso à graça. Então, entenda que Deus, Ele já te deu todas as coisas. Então, não é o quanto que você é capaz, o quanto que você fez, o quanto que você trabalhou, o quanto que você se esforçou. Ah, agora eu vou ter mais porque eu fiz mais. Não. Na graça, não tem nada a ver com merecimento. Na graça a fé te dá acesso a você desfrutar daquilo que Deus já te deu. Então não tem nada que você possa fazer para ter mais. O que você pode fazer é acessar através da fé. Então você precisa. Ah, então é possível existir a graça e eu não desfrutar dela? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Claro que é possível. A graça está disponível para todos. Mas somente quem tem fé vai acessá-la e vai desfrutá-la de tudo aquilo que já está liberado. Entenda isso, Deus não vai liberar, Ele já liberou. Mas para isso você precisa dar um passo de fé. Eu estava ouvindo um testemunho que uma mulher, ela tinha tanta fé e ela queria muito um carro. E ela começou a agir com fé. O que é a fé? Fé muitas vezes para os outros é loucura. Ela morava numa casa que a garagem era muito, mas muito estreita. Então o que ela fazia? Todo dia ela chegava na casa dela e ela passava na parede assim, ó. E não tinha nada. Mas porque ela passava assim? Ela já tinha tomado posse, que ela já tinha recebido, ela já tinha ganhado aquilo que Deus já tinha dado para ela. Sabe o que é isso? Fé. O carro não estava lá, mas ela já tinha tomado posse. O carro é meu, Deus já me deu, só preciso colocar ele aqui. Entenda isso, isso é fé. Já estava lá materializado? Não, mas a graça de Deus, ela é acessada pela fé. Quando ela teve fé e ela tomou posse, algo acontece. Então algumas coisas na sua vida talvez não está dando certo, mas a questão é, como que você está olhando para isso? De uma forma natural, de uma forma, aquilo que os seus olhos veem, ou de uma forma espiritual, de uma forma de olhar para Jesus? É isso que vai mudar a sua vida, meus irmãos. Você acessar, está liberado, o presente já foi dado, é só você tomar posse.
Se puder abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Quantos estão entendendo, diga amém. Quantos vão se esforçar para ter mais graça de Deus? Não entenderam nada ainda. A graça já está liberada, você só precisa acessar através da fé, não tem mais. Já está tudo, está completo. A Bíblia diz que Deus é pleno, então Deus não te dá nada pela metade. Então quando você acessar, não vai ter lá um pacote pouquinho. Se você for um bom menino, você vai ter mais. Se você se comportar, vou te dar um pouquinho mais. Não, graça é, Deus te dá tudo. Amém? Mas para isso depende de uma coisa. Primeiro, você acessar através da fé. Segundo, maturidade. Olha o que a Bíblia diz, leia comigo aí, Gálatas 4, 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Entenda algo, meus irmãos. A graça, ela te faz herdeiro. E a fé, ela te faz maduro para desfrutar de tudo aquilo que você herdou. Imagina o seguinte: o filho do príncipe da Inglaterra, com 2 aninhos, ele é herdeiro ou não é? Sim ou não? Graça, não mereceu, não fez nada, só nasceu. Mas se o pai dele morrer hoje, ele é capaz, ou ele está pronto, ele é maduro o suficiente para assumir o reino? Sim ou não? Não, por quê? Então entenda o seguinte, trazendo para o lado espiritual. Filho e herdeiro nós já somos, isso é graça. Mas é através da fé que nós amadurecemos para receber o que Deus já nos deu. Então entenda isso, a maturidade ela vem na fé, a nossa resposta vem pela fé. Isso é importante você entender, porque o que define o quanto você vai desfrutar do favor da graça de Deus é a sua fé. Então entenda, não é a graça de Deus que vai aumentar, ou Deus vai te dar mais ou vai te dar menos, não. A graça está disponível, está no armário, está na geladeira, é só você sair, acessar, pegar o que você quiser. Mas a sua fé que vai determinar o que você vai pegar, o quanto que você vai pegar e quando você vai pegar. Lembra disso? O armário, a graça já está disponível. A graça não tem mais graça, menos graça, um pouquinho mais ou menos. Não, a graça já está disponível. É a plenitude de Deus. Agora a sua fé vai determinar quando você vai pegar, o quanto você vai pegar e como você vai pegar. Mas está disponível. É importante você entender isso, irmão, porque a fé, ela precisa ser exercitada. O quanto que você exercita a sua fé, define o quanto que você vai desfrutar da graça. Imagina o seguinte, você pega 2 meninos de 15 anos, e para um menino você apresenta academia, e para o outro menino você apresenta pizzaria. E você fala, a partir de hoje o seu exercício diário vai ser estar nesse ambiente. Então para um, dos 15 aos 30, vamos lá, 15 anos. Para um, todos os dias, durante 15 anos, ele esteve na academia. E o outro, durante 15 anos, ele esteve comendo pizza. O resultado, depois de 15 anos, quando eles estiverem 30 anos, vai ser nítido ou não vai ser? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você é aquilo que você se alimenta. Você exercitar a sua fé vai mostrar onde você vai chegar. Então, olha para o seu irmão e diga assim, você é o que você come, o que você ouve e o que você fala. Isso é alimento. A sua fé, ela é exercitada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Olha o que diz a Bíblia, vamos lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos lá, como que é a fé? É pelo... Então nós precisamos exercitar a fé. E você pergunta, pastor, como que eu exercito a fé? Vamos lá, pula lá para 2 Coríntios 4,13. Então nós aprendemos aqui que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus, amém? E como que eu exercito a fé? Coríntios. 2 Coríntios 4,13. Tá certo. Põe na versão NVI depois. Está escrito, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé,
nós também cremos e por isso falamos. Vamos ler nessa versão. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então preste atenção, a fé, ela vem por o quê? Dá um chacoalhão no seu irmão para ele acordar e ele repetir. Fala, a fé vem pelo... E como que eu exercito a fé? Entenda isso, a fé é um exercício. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então entenda que a fé, ela pega, a fé ela é contagiante. Da mesma forma, a incredulidade ela também pega e ela também é contagiante. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando eu ouço fé, eu exercito fé declarando. Mas quando eu ouço incredulidade, eu exercito incredulidade falando. Então eu sou aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo e aquilo que eu como. Isso é importante você saber. Porque sabe quanto que você vai acessar da graça e do favor de Deus? O quanto que você crê. Isso determina onde você vai chegar. Eu já disse isso uma vez, mas alguns irmãos não estavam. Que eu falei que o divórcio ele é tão contagiante quanto uma gripe. Por que é tão contagiante quanto uma gripe? Você já experimentou dar um abraço ou até cumprimentar com a mão uma pessoa que está gripada? No outro dia, o que acontece com você? Alô? Dá um chacoalhão no seu irmão aí para ele acordar. Fala, desembucha. Quando você abraça alguém que está gripado, o que acontece com você? Você fica gripado. E esse estudo é real, não é historinha não, tá? Esse estudo diz que o divórcio, ele é tão contagiante quanto a gripe. Sabe por quê? Porque aquilo que você ouve, aquilo que você fala e aquilo que você se alimenta, é aquilo que você vai ser. Então entenda o seguinte, o meu casamento está muito bom. Mas daí eu começo a me relacionar com 1, 2, 3 casais que só reclamam do casamento. E não dá, não dá para confiar, casamento não dá certo. Sabe o que vai acontecer amanhã? Eu vou começar a falar, é verdade, né? Casamento não dá certo. Eu acho que vou separar, porque isso não é de Deus não. Sabe o que é isso? Contagia. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo e aquilo que eu como, que é falar e ouvir, é aquilo que vai ser a realidade na minha vida. Sabe o que tem sido realidade na sua vida hoje? Aquilo que você se alimenta, aquilo que você ouve e aquilo que você fala. Da mesma forma que a fé contagia, que a fé pega, quando você começa a andar com pessoas incrédulas, pessoas que só reclamam, isso também contagia e pega. Então você precisa entender que a fé, ela vem pelo ouvir. E o exercício da fé vem pelo declarar. Você precisa declarar, meus irmãos. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós queremos falar aquilo que Deus nunca falou. Você nunca vai ver Deus declarar aquilo que Ele não criou. Deus, Ele só declara aquilo que Ele criou. Você já viu algum momento, ou você viu Deus criar fofoca? Não. Você viu Deus criar miséria? Não. Você viu Deus criar pobreza? Não. Você viu Deus criar a discórdia? Não. Deus não declara aquilo que Ele não criou. E por que eu e você queremos declarar? Sabe qual que é a realidade? A Bíblia diz em João capítulo 1 que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Jesus saiu da glória e se fez homem para habitar aqui. Deus, Ele só declara verdade. E a verdade é Cristo. Pare de declarar fatos. Fatos existem. Se você for ver pesquisa, noticiários, existem um monte de fatos reais. Mas fatos não são a verdade absoluta. Verdade absoluta se chama Cristo, Jesus. E Ele é a verdade absoluta na nossa vida. Sabe o que acontece? Deus, Ele nunca declara aquilo que Ele não criou. Foi Deus que enviou Jesus na terra. Então quando Jesus andava, Deus declarava. Quando Jesus curava, Deus declarava. Quando Jesus profetizava, era Deus que declarava. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Andar e deixar Deus falar. É Deus falando, é Deus falando. Sabe quantas vezes você fala, Deus está falando isso? É porque você não tem que falar o que você está vendo. Você tem que falar o que Deus está dizendo. Mude o seu vocabulário. Enquanto você viver o que os seus olhos naturais vê, você vai desfrutar daquilo que os seus olhos veem. Se você fala de crise, você vai viver de crise. Mas se você fala de Cristo, você vai viver de Cristo. Muda o seu vocabulário, muda a sua realidade. Sabe algo poderoso? Se você for ver Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, fala que Deus criou os céus e a terra, e fala que a terra era sem forma e vazia, e ainda fala que o Espírito de Deus pairava, andava sobre as águas. Versículo 1 e 2. Mas no versículo 3 acontece algo interessante. O versículo 3 diz o seguinte: e Deus disse, haja luz, e houve luz.
Algo curioso acontece aqui, não quero te escandalizar, mas a Bíblia diz no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava, andava sobre as águas. O Espírito de Deus andar sobre as águas não mudou a realidade da terra sem forma e vazia, um exemplo. Mas o declarar de Deus mudou toda a realidade. Sabe o que é isso? A declaração é exercício de fé. Quando você declara mesmo aquilo que você não vê, você vai começar a viver aquilo que você nunca viu. Declaração, o que você tem declarado nesses dias? Isso é fé. Sabe como você acessa o armário? Fé. A fé vem pelo ouvir e o exercício vem pelo declarar. Começa a declarar, meus irmãos. Tudo depende do que você tem se alimentado. Qual tem sido o seu alimento diário? O que você tem escutado? O que você tem olhado? O que você tem buscado para a sua vida? É isso que você vai declarar. Porque a Bíblia diz em Mateus o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Aquilo que você tem dentro de você é aquilo que você está falando. Então é tempo de você mudar a realidade. É tempo de você começar a declarar não aquilo que os seus olhos naturais têm visto, mas você começar a declarar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Deus, Ele nunca diz tanta coisa que você tem declarado, meus irmãos. João 16:33, se eu não me engano, diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entenda algo, Deus, Ele diz que dificuldade viria, problema teria, mas Ele já deu o resultado final: eu venci o mundo. O final da história está concretizado. O problema é que muitas vezes nós vivemos diante de Deus, diante de Jesus, como um filme de aventura, um filme de suspense ou um jogo de futebol. Será que vai dar certo? Será que a gente vai ganhar esse jogo? Será que ele vai conseguir fugir e se esconder para que não peguem ele no filme? Muitas vezes nós temos vivido dessa forma com Deus. Angustiado, ansioso, desesperado, porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Mentira! Isso é algo natural, meus irmãos. Para Deus, você sabe como vai ser o dia de amanhã, sim. A vitória é o resultado. Deus já te deu a vitória. Mas quantas vezes nós declaramos: eu não sei como vai ser amanhã. Amanhã, ai, sabe lá Deus como vai ser. Sim, já está declarado, está consumado. Eu venci o mundo. O que você precisa entender é que o que você tem passado hoje é apenas um processo, um preparo, onde Deus está te lapidando para você viver o melhor dele. Mas para isso você precisa tomar posse, meus irmãos. Pare de declarar o que os seus olhos naturais vê e comece a declarar o que Deus diz ao seu respeito. E Deus, Ele só diz verdade, e verdade é Jesus. Muda isso. É tempo de você começar a falar o que Deus fala, declarar o que Deus declara. Mas como que eu faço isso? Declarando, crendo, exercitando. Mude o seu vocabulário, mude a sua história, irmãos. Nós precisamos trazer a realidade. Nós precisamos realmente confiar em Deus, se achegar confiadamente ao trono da graça, realmente mudar a nossa realidade. A Bíblia diz que você vai comer do fruto da sua boca. Uau, aí pegou pesado. Porque o que eu tenho declarado? O que eu tenho declarado é daquilo que eu vou me alimentar. Então entenda que no espiritual, no natural você come pela boca, mas no espiritual você desfruta daquilo que sai da sua boca. Aquilo que você declara é aquilo que você vai viver. Se você fala que não vai dar certo, é isso que vai acontecer na sua vida. Se você fala que não tem jeito, é isso que vai acontecer na sua vida. Talvez hoje você é a pessoa que mais angustiada, falando: ai, nada dá certo na minha vida, o meu filho não vai para frente, o meu casamento não dá certo, a minha vida financeira não vai. O que você declara é o que você vive. Você já parou para pensar, ou você já parou para colocar em prática todas as manhãs? Obrigado, Deus, por acordar 5 horas da manhã. Obrigado, Deus, pelo dia de chuva. Obrigado, Deus, porque mais um dia eu acordei com saúde, com vida. Ou será que você todo dia: tá louco de novo, essa vida não tá fácil. Você é o que você declara. Sabe quando você vai ter prazer na vida? Quando você agradecer. O problema nosso, irmãos, é que nós queremos primeiro receber para agradecer. Isso qualquer um faz. A diferença não está em receber para agradecer, mas está em agradecer para receber. E já foi liberado. A fé, uma das formas de você receber é agradecendo. Quando você agradece, você abre o canal, você abre o caminho para você desfrutar daquilo que já é seu. Você não está agradecendo por algo que você não tem. Você está agradecendo por algo que já é seu, mas você não está utilizando, não está desfrutando. Então quando você começa a agradecer, você abre caminhos, você abre as portas. Olha o que diz para nós encerrarmos. Provérbios 18:20. Se você puder abrir a sua Bíblia, Provérbios 18:20.
Quem achou, diga amém. Ou quem olhou na tela aqui, diga amém. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. Entenda isso. Aquilo que nós declaramos, aquilo que a nossa língua declara, é o fruto que nós vamos nos alimentar ou nós vamos desfrutar. O que você tem declarado nesses dias, meus irmãos? A graça está liberada. A fé é a forma de você acessar e receber aquilo que já é seu. Você não vai receber nada que não é seu, já é seu. Mas a questão é, como que você acessa isso? Fé. Se alimentando e declarando. E a Bíblia diz, Provérbios, Salomão diz que você vai comer, você vai ter resultado do fruto da sua boca. Aquilo que você declara é aquilo que você vai ter como fruto. O que você tem declarado nesses dias? Porque você vai comer do fruto da sua boca. O que você vai viver é do fruto da sua boca. E o que isso tem a ver? Isso é fé. Porque eu declaro aquilo que eu creio. Se eu declaro coisas ruins é porque eu acredito naquilo. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Da mesma forma que isso é uma verdade positiva, eu criei, eu recebi vida de Deus, por isso eu declaro. O contrário disso é uma verdade também. Crie, por isso falei. Não vai dar certo. Falei. Nunca deu certo na minha vida. Falei. O que você creu, o que está cheio do seu coração, você está liberando. Você vai comer do fruto da sua boca. O que a sua boca tem declarado? Esse maldito casamento, esse maldito emprego, essa miséria que eu recebo, não dá para nada, não dá nem para uma semana. É isso que está acontecendo. Não aguento mais essa família. É isso que está acontecendo. Eu era melhor estar desempregado do que trabalhar nessa empresinha. É isso que está acontecendo. Fruto da sua boca, aquilo que você declara, aquilo que você tem fé, é o que você vai viver. Você precisa entender nessa noite, meu irmão, que existe uma geladeira cheia de tudo que você precisa, mas para isso você precisa levantar do sofá, dar alguns passinhos, abrir a geladeira e pegar aquilo que você quer. Nosso grande problema é que a gente está esperando que Deus vá na geladeira, pega e seja um garçom para nos servir. Já está liberado, mas para isso você precisa dar um passo. Você precisa sair do seu lugar. Ah, mas estou na graça. Irmão, você espera o quê? Você fica 2 meses sem vir na igreja e você acha que isso é graça? Aproximemo-nos confiadamente ao trono da graça. Não é, Deus, traz o seu trono até mim porque eu estou cansado. Traz para mim e faz o que eu quero. Deus não é um escravo seu. Deus é Pai. Então nós precisamos mudar algumas coisas, irmãos. Talvez algumas coisas você não está vivendo na sua vida. Sabe por quê? Porque você sentou e relaxou. É tempo de você acessar o trono. E como que eu acesso o trono? Fé. A fé é o caminho, a fé é a forma de eu acessar aquilo que já é meu. Quantas coisas você está vivendo na sua vida como se você não tivesse e Deus já te deu? Quantas coisas você está vivendo como miséria, mas na verdade Deus já te deu? Aquilo que você declara, irmãos, é aquilo que você vai viver. Se você só tem declarado coisas ruins, é isso que você vai viver. A minha célula não vai, a minha rede não aguento mais. É essa igreja, estou cansado. É isso que vai ser o fruto do seu trabalho. É isso que é o fruto da sua boca. Isso é o fruto da sua declaração. Isso é o que está no seu coração. Isso é a sua fé. Fé, quem disse que fé é só coisas em Deus? Existe todo tipo de fé. Esses dias eu estava falando com alguns empresários. E fé não é só fé em Deus. Você pode ter fé nessa bateria, você pode ter fé no governo, você pode ter fé na sua conta bancária. Fé é você acreditar em algo. O que você tem acreditado hoje? É o que define quem você vai ser. Se você acredita que tudo vai dar errado, essa é a sua fé. E é disso que você vai viver. Porque você vive aquilo que você crê. Então se você crê em algo, é disso que você vai desfrutar. Então o que você precisa entender nessa noite, meus irmãos? A graça já te deu. A fé é você crer, tomar uma posição e fazer algo diferente. Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Queria te convidar a fechar seus olhos por um instante. Eu não sei o que você está pensando no seu lugar, mas a graça de Deus ela já está disponível para você. O que você precisa é praticar. O que você precisa realmente é crer. O que você precisa realmente é tomar posse. Não é pedir para Deus, falar, Deus, se for possível me dá. Ele já te deu.
Talvez o grande problema seu, sabe qual é, meus irmãos? Você está pedindo o que já é seu. Não tem como Deus te dar um presente de novo se Ele já te deu. Talvez é tempo de você olhar o que você fez com o presente. Talvez o presente está guardado na mesma caixa, no mesmo embrulho, e você não teve a fé para abrir e desfrutar daquilo que já é seu. O que você precisa nessa noite? Você precisa de cura? A graça de Deus diz que Ele já te deu. Você precisa restaurar o seu casamento? A graça de Deus diz que Ele já te deu. Você precisa de um milagre? A graça de Deus diz que já te deu. A Bíblia diz, Romanos 8,32, irmãos, isso vai mudar a sua vida. Se Deus, Ele deu, o Filho dEle é quem Ele tanto ama, não poupou nem o seu próprio Filho. Qual que é a sua necessidade nessa noite, meus irmãos? Se Deus, Ele deu Jesus, o que é maior que Jesus? Nada. Então se Deus, Ele te deu Jesus, você acha que Ele não pode restaurar o seu casamento? Você acha que Ele não pode restaurar a sua vida financeira? Você acha que Ele não pode restaurar a sua família? Você acha que Ele não pode restaurar os seus sonhos? Muitas vezes nós pensamos pequeno sobre Deus. Deus, se for possível. Deus, se o Senhor conseguir, porque eu já tentei, eu não consegui. Aquilo que você crê, aquilo que você declara é o que você tem vivido nesses dias. Talvez é tempo de você mudar a sua fé. Talvez é tempo de você começar a declarar a verdade é Cristo. Pare de declarar fatos e comece a declarar a verdade. Os fatos podem dizer tantas coisas, os estudos podem dizer tantas coisas, mas isso não se sobressai sobre a verdade que é Cristo Jesus. Você escolhe nessa noite, meu irmão. Você pode sair daqui declarando fatos, é o que todo mundo faz, e continuar vivendo a mesma vida que você vive. Ou você sair daqui dessa noite independente dos fatos, ignorar os fatos e declarar a verdade. A verdade se sobressai sobre todos os fatos. Quero te convidar no seu lugar, você começar a declarar a verdade. Talvez é tempo de você mudar o seu vocabulário. Você estava declarando tantas coisas ruins ao seu respeito, e por isso você não tem acessado aquilo que já é seu. Por isso começa a gerar fé nesse momento. Começa a declarar, começa a liberar. O que você precisa já está liberado. Deus não vai te dar, Ele já te deu.